aí, Bernardo? Beleza, parceiro? Bom dia, senhores alunos. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem mesmo? Tudo Certo? Certinho? Tá. Tudo bem, senhor? Vocês fizeram um trabalho sobre doenças hipocinéticas que eu pedi na semana passada? Ué, fez, Bernardo? Vocês não fizeram? Olha só, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, tá bom? Um trabalho que valia 10 vai valer 5 para a semana que vem. Quanto? 5, só. Mas é lógico, vocês faltaram com responsabilidade comigo, e agora eu vou fazer isso com vocês. Vai valer 5, tá bom? Fechou. Então tá bom. Só vou dar uma ajudinha para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre doenças hipocinéticas hoje, tá bom? Vocês sabem o que são doenças hipocinéticas? Isso daqui não é hipocinético, não. Isso Isso aqui é sujeira pura. Cheio de sujeira. Não, aqui não dá, não. Senador, Não, Pô, que é isso? o cara não é Os caras pedem, Bernardo e bronzeado. Vocês dois. Eu vou ter que chamar o pai de você aqui. Bernardo, tem que chamar seu pai de novo. se chamar o pai do Bernardo, tem que chamar o Bernardo também. Então, você tem que fazer uma reunião com o diretor, tá bom? Tá bom, chega comigo. Quero mais respeito com o colega, tá bom? Respeito. Tem que respeito com a gente. Incesal, Perdoe, hein? você fez trabalho? Qual cor que você tá? Ô, Incesal, esse time tá de cor sim, cor não? O que é isso, rapaz? Situação na casa é difícil, né? Eu peguei da minha mãe e do meu pai. Tá bom, como é que você tá lá? Daí ela faz Atenção, por favor. Voltando ao tema da aula, tá? Doenças hipocinéticas. Doenças hipocinéticas são todas e qualquer tipo de doença que é causado pela falta de movimento, tá? Causado pela falta de movimento. Dentre elas, obesidade, hipertensão e diabetes são exemplos, tá? isso é desse cara aqui, ó. E isso eu vou querer especificar no trabalho para a semana que vem, tá bom? Desculpa, né, sujinho. Já fiz meu trabalho. Então tá bom. Já tá no raio. Porra, isso aí. Geraldo Magela. Fechado, hein? Pra cima, Coringão. Papai. Nossa, eu não sabia da professora. Tudo bem com você? Tudo bem, diretor Francisco Xavier? Aqui é a dona Daiane, lá de Mel, diretamente. Tirou 10 já, hein? Chegando aqui, eu não sei se o meu rei tava meio triste aqui. Muita coisa, diretor. Acontece o seguinte, alguns problemas aí com alguns alunos, sabe? Na verdade, um específico, né? O senhor conhece o aluno Venceslau? Oxe, é que são tantos alunos, professor. É um garotinho que tem sujo pra escola, Aquele que fede menina, né? Mas o cheiro de urina tem uma explicação, né? O cheiro de urina é um sintoma de desnutrição, né? É bem verdade. Nossa, E isso me preocupa também, né? O garoto, ele vem mal vestido,
entendeu? Tem esse odor de ureia, né? No caso, né? Ureia. Aparentemente ele vem de família muito pobre, cara. Ele deve passar por mal bocado no caso, hein? Mas deixa triste. Professor, mas nesse caso, a culpa não é nossa, né? O que devemos fazer? Pois é, que a força. Mas a secretária lá? Se prestar atenção na cena, né? A cena seria um componente meio crítico, um componente seria um componente de saúde, né? De saúde pública, um problema de saúde pública. Então vamos lá. Em questão assim, da cena que vocês viram, vocês acham que é algo comum na escola? Não? Uma cena comum se acontecer na escola. E assim, o que fazer numa situação dessa, né? Você vai expor o aluno, você vai. Tem, né? Você não sabe o que fazer. E assim, a maior questão é a questão da saúde pública mesmo. Né? Ela vai além da educação que o indivíduo, né, que a criança está recebendo em casa. Porque se os pais eles tivessem sido educados antes na escola, podendo ser, né, educados na escola em relação à saúde pública, seriam orientados, no caso de ser uma palavra certa, né, seriam sendo orientados, talvez eles soubessem orientar o filho dele para não estar andando daquela forma, né? Alguém gostaria de pôr uma opinião em relação ao que fazer nessa situação? Você como professor, acontecer isso na sua sala, expor a situação ao diretor, não expor, chamar os pais, não chamar os pais. Acho que chamar os pais seria o ideal, né? Pra saber a situação até da pessoa, se ela tem a condição melhor. A gente nunca sabe o que acontece no caso dele. Seu nome? Bruno Rodrigues. A opinião do Bruno, ele acredita que chamar os pais, certo? Acreditamos que o primeiro caminho seria chamar os pais. Só que aí a gente chama o pai, o pai, a mãe ou o responsável daquela criança, e aí de repente o próprio pai talvez não, aquilo talvez seja normal para o pai, o filho andar daquela maneira. E aí você vai falar o que para o pai? É uma situação assim delicada para se expor em relação a como se portar, né? Que linguajar que nós vamos utilizar para abordar os pais. E a gente, assim, tem que ter uma solução, porque está sendo seria mal para o aluno, né? Pensando além da cena que a gente colocou, pensando numa cena pior, né? Aquele aluno vai sofrer bullying, o colega ali. Acho que antes a gente tomar essa decisão de chamar os pais, acho que dependendo da faixa etária mesmo da criança, você pode passar isso para ela e ela mesma vai levar isso para a casa dela. Ela mesma vai tomar uma atitude de melhorar esse ambiente na casa dela mesmo. Através de trabalhos, eu tive um estágio, então uma professora que um dia ela parou, ela não deu aula prática, ele levou isso para a quadra e propôs uma pesquisa entre eles, no desenho, e ele propôs que o tema era realmente saúde. E saíram coisas bem legais, desenhos, eles tinham que formar uma frase de impacto na escola. Então, acho que começa por eles. A minha opinião começa pelos alunos e eles podem levar isso para casa. Eu acho que há um comodismo dos pais também. Acho que a investigação seria a melhor crise. Quando você trabalha com a questão do público, eu trabalho com o público infantil. Então, você, a partir do momento da portaria, você começa a ver como os pais se portam. Tem pais que se arrumam muito bem, tem pais que você vê que tem umas condições mais inferiores, mas se arrumam. Então, assim, é uma questão muito, assim,
São contextos diferentes, por quê? Porque tem pais que se preocupam muito com a sua estética, com a sua higiene e pouco, entendeu? Cuidam dos filhos. Então parte daí, você fazer essa investigação, né? Então assim, e a escola no contexto geral, tanto o professor como o coordenador, como o diretor, tomar partido disso a partir dessa investigação, como peraí, você começar a ver como o pai se porta, né? Porque assim, é diferente o professor de educação física para um pedagogo, para um professor que já está ali com a criança, né? Você está ali diariamente com a mochila, e o professor de educação física é diferente, ele está um período um pouco mais restrito, né? Então eu acho que a investigação seria, o meu ponto de vista, né? Eu acho que muitas vezes você vai encontrar a criança que nem tem pai nem mãe, às vezes tem filho de avó, tem um monte de filhos, muitas vezes a gente não vai ter muito o que fazer. A gente vai ver com a orientação, mas a serviço social vai ter que entrar nesse caso. Às vezes, se essa criança aí, os pais faleceram, a avó cuida de mais de 300 primos. Então, o serviço social tem que equilibrar. E às vezes pode ser que o pai dá uma educação boa, mas é um problema de saúde, eu trabalho com clube escola. E o menino, ele fez as fezes no gol. Eu acho que o pior de tudo é como não traumatizar a criança. Porque às vezes você não está preparado em lidar com essa situação. E aí que nem no teatro, levou para um tema assim humorístico, vai. Mas o menino está cheirando mal na sala. E os outros 30 que estão lá, em cima dele ali, castigando. Isso aí não vai passar. Então o problema é como lidar para não traumatizar a criança, sabe? Eu acho que é uma falta de conhecimento dos pais, né? Em estar ali vendo os sinais, né, da criança, como ela anda se portando. Às vezes muitas crianças não têm o pai presente, pelo fato de trabalhar muito, né? E não está ali presente no crescimento da criança mesmo. Então, assim, são duas questões nesse caso, né? A causa, né? O porquê, são vários, vem de vários ângulos, e assim, querendo ou não, a escola, que a gente fala muito assim, a educação tem que vir de casa, o aluno tem que chegar na escola educado. Realmente, o aluno tem que chegar, deixa eu só, antes de eu falar, pode ir. A questão da educação tem também integrar a família à escola e mostrar a alimentação também é fundamental, a higienização. Porque querendo ou não, a educação física tem um papel também de ajudar a família também, a sociedade. Antes de uma educação física entrar na escola e dar aula, também tem que conhecer, fazer uma pesquisa de campo, onde ele está dando aula. Esse seria também o ideal, mas também junto com a escola, com a ação pedagógica, ele fazer uma também a nutrição também, a nutrição seria a base. Porque muitos alunos vão para a escola só para se alimentar, eles não vão para estudar, vão sim para a alimentação. Vamos lá, porque na casa deles talvez não tenha, eles procuram na escola. Então, assim, aproveitando o gancho dela, emendando o que eu ia falar. Querendo ou não, assim, o aluno ele passa metade do dia dele na escola. E aí, assim, ele traz o que ele aprende em casa, ele traz lá para a escola. Aí, tem um problema desse, você, professor, fica até com medo de falar, devido às questões que a gente tem hoje em dia. Então, assim, vai além o que nós adquirimos, nós aprendemos na matéria de saúde, e algumas coisas que nós lemos, assim, ela vai da educação. Mas essa educação, ela é social, uma educação social. E assim, boa parte dela, você deve aproveitar a escola, o período que o aluno está na escola, para você poder estar ajudando ele, estar orientando, auxiliando ele. E assim, às vezes o pai que está lá, ele já veio de uma educação totalmente diferente, ele não liga para essas questões. Então assim, o filho dele transmite o que os pais são em casa, os filhos levam para a rua. E assim, às vezes não adianta a gente chegar no pai e falar, o seu filho precisa vir mais ansiado para a escola, precisa ter mais cuidado, porque o pai não tem mais aquela visão. Ele já chegou num momento de alienação que ele não consegue mais absorver a informação. E aliena um aluno, que eu não lembro quem citou aqui, que assim, a gente deve utilizar o aluno ali, aí que nem a colega ali avisou que falou, né?
professor de educação física, ele pode estar utilizando de ferramentas de trazer os pais para a escola e tal, orientando. Tá? Vamos dar continuidade então? Pai, hein? Caralho. Que meio. Deu sorte na vida, hein, filho? Deu bem. Mas não penca, filho. Tá, caiu primogênito. Não. Mas é um peixe. Pô, boas. Vamos parecer pai, né? Ela que disse que ele é meu pai. Lembrando que pai é o que cria, tá? Ó, tem. Então, na verdade, eu, diretor Francisco Xavier aqui, convocamos os senhores aqui para uma breve reunião. Seria, na verdade, o assunto seria o filho de vocês, o Cisval, né? E nós notamos assim, que tem roupas inadequadas para a escola, sabe? E nesse caso, ele também vem, parece que se alimenta mal, fica quieto. É com a parte da pessoa, tá bom? Mas vem com roupa suja e cheira um pouquinho mal, né? Que é sintomas de desnutrição também. Eu queria saber o que está acontecendo aí na vida de vocês, o que pode ajudar. Tá quieto, prova. Se mora de perto da atividade do lugar do violagem, muito. Sim, sei, meu bem, mas e cadê o uniforme que a escola deu no início do ano? Na verdade, eles têm uniforme, mas como nós somos em muitos, eles têm que fazer um rodízio em casa. Hoje ela está com uniforme. Ela não tem nem idade para estudar ainda. Ele quer te dar meu uniforme, mano. É madre. Mas diante dessa situação, novamente eu questiono. A culpa não é nossa. O que devemos fazer? Deixa não. Secretário aí, filho. Ninguém de ninguém, pra não. Da secretária aqui, Você tá grávida? Não, é verdade. Você secretária agora? Vou chegar no Então a gente só reforçou, né, essa cena veio para reforçar o que a gente, nós comentamos com vocês também, comentaram, em
escola tem que arcar com tudo, a escola joga nos pais, e aí fica, né, naquela e a situação vai indo, a situação vai indo. Percebe que é um problema social, cultural também. Então envolve vários fatores, um problema multifatorial. Então isso é importante para a gente pensar no nosso papel, né? Futuros professores, futuros educadores, qual o nosso papel nesse contexto social, nesse contexto cultural. Não é só, a gente não vai só passar o conhecimento para os alunos. Temos um componente social, cultural, muito importante, né, dentro da sociedade. Quem trabalha em escola, alguma coisa que já presenciou algo em relação a fechar pais, gostaria de estar. O colega ali comentou que o céu, né? Sobre escola. Esse livro, no caso, tem um problema, né? Que não consegue segurar quem está olhando com o colega. Foi chamado os pais e ele está fazendo tratamento. Mas agora que acontece. Então, e nessa situação, para quem não sabe, daí se acontecesse na sua aula, sobra para o professor. O professor tem que se virar para dar um jeito no aluno ali. Você não vai mandar o aluno para casa sujo, porque se mandar ele para casa sujo, o pai vai chegar lá quebrando a escola, né? Então, são questões que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar para os alunos, cuidado com o que nós vamos falar para os pais. E agora sim, a gente vai encaminhar para as próximas cenas. E assim, é um problema grandioso, mas existe um caminho de solução. Porque essas questões de saúde, há um tempo atrás, elas eram muito piores. Nossa, não se compara com o que é hoje. Porque a gente pega 1 no meio de 10. Antigamente, eu digo antigamente assim, na década de 50 mais ou menos, era o contrário. Você pegava 9 no meio de 1. Vinha um 9 assim, no meio de 1 que não vinha. Né? Então, assim, há solução para isso, mas tem que ter informação, tem que ter embasamento teórico que você vai pôr ali, da forma que você vai conversar com os pais. Tá? Vamos para a próxima, para vir as explicações e as informações de como a gente pode estar prevendo. Tá? Boa noite. Boa noite. Bom, senhores, a cena da escola estava bem legal, só que vamos mudar um pouco o enfoque, né? Eu e meu mestre, vocês devem conhecer, daqui a pouco eu chamo ele. Deixa assim, trabalhava com a vida alheia, trabalhava com algumas previsões, só que não estava dando em nada, só ibope. Então, o que fizemos? Pegamos e fomos para a área científica. Sim, área científica. E como já tínhamos previsto que aqui estaria cheio de professores de educação física, nada melhor do que nos apresentarmos aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer uma evidência, quero entregar esse isqueiro para um rapaz de boné jeans. Acertei, né? Tô ficando bom, passe perto, por favor. Filha da Marola? Eu quero que todos recebam ele com uma salva de palma. Meu mestre, Ostro! Boa noite. Boa noite, professores. Como o meu discípulo disse anteriormente, mudamos para a área de saúde, onde vejo previsões terríveis para toda a humanidade. Uma delas está relacionada a doenças
doenças que acompanham a humanidade desde tempos imemoriais. Obrigado, Ciro. Doenças como a tuberculose, por exemplo, que é antiga, mas está presente ainda nos dias de hoje. Como consta no relato de Filho, Estudos de Filho, 2008, na qual foram encontradas lesões em múmias do Antigo Egito. E muitas vezes essas doenças estão relacionadas à falta de informações. Muitas pessoas não sabem que a tuberculose hoje é 100% curável. Vocês sabem a diferença de infecção e doença? Alguém? Não? Vou lhe mostrar. Infecção é a pessoa que foi infectada, mas não desenvolveu a doença. E doença é a pessoa que apresenta os sintomas. Só que as doenças não estão relacionadas apenas a um único fator, mas sim a outros fatores, como físicos, comportamentais e sociais. Entre eles temos desnutrição. Sim, mestre. Certo? Sim. Estresse, alcoolismo, uso excessivo de medicamentos, entre outros, levando à diminuição da defesa do organismo. Oxi! Eita, garoto! Misterente! Alibaba! Esqueça também o discípulo. Uma doença muito conhecida pela humanidade. Uma doença que matou muitas pessoas no passado. Que mata no presente. Que matará muito mais no futuro. Que doença é essa, mestre? A gripe, meu discípulo. De acordo com os estudos de Machado, em 2009, algumas gripes surgiram. Gripes essas que são infecções agudas causadas pelo vírus influenza A. Em 1919 a 1920 surgiu a gripe espanhola. A mais terrível de todas, né? Exatamente. Em 1957 a 1958 surgiu a gripe asiática. Terrível. De 1968 a 1969 a gripe de Hong Kong. Tá baixando, vai. Em meados de março de 2009, no México, surge um novo tipo de influenza. Vai ter. Doença esta que matou muita gente. Se espalhou rapidamente, afetando alguns países próximos do México. Então, salve a humanidade, alerte o povo. Sim, O mestre. mundo está em suas mãos. E adeus, Adeus, mestre. Guarita. Aquelas visões que estávamos vendo, sim, meus discípulos. Vai lá atrás. Terrível, chamada sedentarismo. Oh, mestre, não! E segundo estudos de Houston, nos anos de 2000, causa doenças cardiovasculares horríveis, entre eles hipertensão, diabetes e obesidade. Matará milhões de pessoas. E mais terrível ainda, sabe o que é? Não, mestre, não sei. Veja. Oh, é algo terrível!
terrível. Diga para nossos aspirantes, mestre. É o fim da educação física. Você não pode permitir isso. Tá. Mestre. Mas tá cansado, mestre. Ele bebiu muito hoje, não é? Fez hora extra. Eu vou deixar. Obrigado a todos. Já deu essa nova. Mão de madeira lá. Braço de madeira. Bom, vamos lá. A gente deu um pulo aí no tempo e a gente quis mostrar para vocês o seguinte, que existem, na verdade, nos estudos de relação à saúde, existem dois períodos, né? Tem o período passado, que é em torno da década de 50, e tem o período atual, que é considerado atual, tá? De 50 para cá. E assim, se nós observarmos, eu não sei se alguém tem conhecimento em relação a isso, na década de 50, as doenças que eram mais costumeiras de acontecer eram a tuberculose, era a gripe, pneumonia, tá? As pessoas, elas morriam por causa de que, assim, hoje são questões que não assustam mais a população, né? Já foram questões que já foram desenvolvidos medicamentos, foram desenvolvidos, nesse período aqui que eu citei para vocês, de data, foi o aperfeiçoamento do antibiótico, que naquela época não existia antibiótico. Hoje a gente vai no médico, ele receita lá o antibiótico, a gente toma 3 dias e você está bem. Naquela época não tinha antibiótico, você pegava uma simples gripe, que hoje para nós é uma simples gripe, para eles na época era algo que uma semana, 2, você morria mesmo, eram fatores assim de risco muito alto. Também, pessoal, o problema do saneamento básico, que para nós, hoje em dia, é comum, né? A gente tem o saneamento básico, então a gente nem imagina como seria se não fosse. Mas naquela época não existia. Então, na década de 20, essa gripe espanhola que ele falou, aqui no Brasil também, essa gripe levou muitas pessoas. Foram criados alguns cemitérios que não existiam, e as pessoas já enterradas em valas. Em valas porque era uma epidemia, né? Matava muita gente. E o problema do saneamento básico, hoje, na realidade, por exemplo, uma cidade como São Paulo, Grande São Paulo aqui, a gente percebe que o problema já quase solucionado. Ainda falta algumas soluções em lugares mais carentes. Mas o problema do saneamento básico ocasionava muitas doenças que eram fatais. Então, assim, a gente quis mostrar para vocês o seguinte, que questões que nem na sala de aula, uma questão simples ali, do aluno que está indo mal vestido, está indo sujo, aquilo ali, antigamente, foi o que o Chico falou, era questão, quando a gente fala questão de saneamento básico, a população ela não tinha conhecimento. Todo mundo já ouviu o termo cortiço, né? As pessoas elas moravam várias pessoas hoje em dia, né, é utilizado como quintal, né? Mas antigamente era utilizado o termo cortiço. O que acontecia? Todo mundo morava no mesmo lugar, eram várias casinhas num lugar só, e aí existia um banheiro para que todas elas usavam aquele banheiro. Então, assim, não existia a higiene pessoal de ninguém. Então, assim, a história, né, a informação, a sociedade, a forma que eles viviam, trazia para eles certas doenças. Aí agora a gente, contrapartida, a gente hoje em dia não temos mais esse problema, só que nós temos outros, que são obesidade, hipertensão. O que acontece? Devido também o porquê? Devido aos nossos costumes, devido à forma que nós vivemos, né? E aí você vai falar assim, mas o que tem a ver a sala de aula com o problema do
governo. Isso é um problema, querendo ou não, o governo está cuidando, né? Saneamento básico, promoção de saúde, levar o conhecimento à população, de que ele deve andar limpo, ser água para não adquirir doenças, enfim. Mas o que acontece? Uma pequena informação que a gente, na escola, né, a gente leva para o aluno, principalmente nas doenças que nós estamos vendo hoje, que é a obesidade, a hipertensão, pequenos costumes de caminhar, hoje nem tanto de higiene, né? Mas no caso da alimentação. Então, assim, são pequenas orientações que vão fazer, daqui 20, 30 anos, os problemas que nós temos hoje serem sanados ou não. Se a gente não tiver a orientação certa, se a população não tiver, se a escola não encaminhar a uma orientação correta, junto com o governo, que são todos juntos, a gente pode piorar só. Ao invés de sanar o problema, nós estaremos piorando. E prestar atenção na qualidade de vida que nós temos hoje, porque hoje nós temos essas doenças devido à nossa qualidade de vida. Nós podemos sanar essas doenças, mas também poderemos adquirir novas doenças. Mas todas elas, existem soluções? Claro que existem. Se aquelas doenças da década de 50 elas tiveram soluções de não elevar a taxa de mortalidade como era na época, as de hoje também têm soluções. E assim, a de hoje está ligado muito com o profissional de educação física, para estar orientando os nossos alunos e estar criando cidadãos que pensem mais além. Tá? Alguém gostaria? Quem quer? Bom, a gente vai para a próxima cena, tá? Laí. Ô, Caí. Passa ali. Passa pra cá. Cara, tá meio dormindo. Ô, Wagner, não, Wagner ali não. No Brasil. Morreu. Acabou. Chase, é elementar que os relatórios estejam resumidos para enviarmos aos Estados Unidos. Quem, doutor Wilson? Só falta a assinatura dele. House, aquele idiota, você acha o calmo? Praticamente, Chase. Doutor Wilson, eu posso ser um incompetente, mas eu não fiquei de PRA em Harvard. E outra coisa, não estamos aqui para ver ficar de briguinha. Viemos aqui para ver o relatório. Eu pedi meu lógico do Brasil. Que ficou muito bem, por isso que vocês estão aqui. Obrigado, doutor. O relatório. Bom, forma ficou de terminar. Forma. 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 Desejo boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. O relatório, como está indo? Eu sei, o Chase e o Wilson sabem, mas explica para nossos convidados hoje o que se trata do relatório. Vamos falar com você. Chase.
Estamos fazendo um relatório sobre epidemiologia. Isso trata de doenças que se acarretam conforme o contato físico, locais abafados, isso traz a alta demanda de vírus, arbovírus, que trata de vírus que se encadeiam através do contato físico, né? O ar é pouco arejado, entre outros. Certo. No relatório, Sr. Chase, Sr. Wilson, Sr. Forman, ouvimos falar na palavra sazonalidade. Tenho certeza que na faculdade vocês viram falar sobre isso. Dr. Forman, você, de novo, explique a sazonalidade para nossos convidados hoje. Sazonalidade nada mais é que o aumento rápido através de coisas que não são detectadas com rapidez e que isso vai se contagiando ao longo do tempo. Boa, doutor. Exato. Podemos citar assim, na sazonalidade, algumas doenças, podemos dizer assim, como a dengue, que ocorrem em certo período do tempo, aqui no Brasil, como vimos no relatório. E outros tipos de doença que em determinados tempos, verão, inverno, outono, ou que seja, ocorrem em uma determinada frequência, como que ocorreu com o nosso paciente aqui, né? Não é, senhor paciente? Aplica a medicação leite aí de novo. Aliás, temos que gravar a nova temporada do seriado. Vamos todos voltar para os Estados Unidos, que o relatório está muito bom já, vai. Mas House? E ele? Os médicos brasileiros são competentes, deixa ele ali. Vamos embora. Aquela música da Amado Batista. Secretária, trabalha o dia inteiro. Bom, galera, só 5 minutinhos mais da atenção de vocês. Então vamos lá, a festa chegou ao final, tá? E assim, a gente quis mostrar pra vocês que tudo na base da informação, que nós como professores temos essa ferramenta, né? Temos para nós ali os alunos que a gente pode estar passando informações. E assim, o teatro é uma forma legal de você fazer os alunos participarem, fazer os alunos interpretarem, procurarem informações, tá? É uma forma de você, a forma do teatro que a gente colocou para vocês estarem visualizando para dar uma aula dessa maneira para os alunos de vocês, tá? Então assim, o final em relação à promoção da saúde, é isso, né? O significado da promoção da saúde, promover a informação, um passando para o outro, desde o lavar a mão até uma doença mais grave, né? E a escola é um lugar fundamental para a gente estar trabalhando isso. Tá voltando, né? É um assunto que está em alta para estar sempre trabalhando na escola. Eu agradeço a presença de vocês, dos professores, a coordenação que proporcionando essa Semana da Educação Física para a gente, que é uma troca de experiências entre a gente que está no 6º semestre, estamos terminando a licenciatura, vocês, falei, logo mais já estarão aqui também, preparando também atividades para os outros próximos alunos, e assim os tipos vão chegando, vão se tornando. E essa troca de conhecimento é muito importante, né? E os professores nos passando vários conhecimentos, vão mostrando os caminhos também, não só passando na aula, mas mostrando onde a gente buscar conhecimento, também fora da universidade, tudo, pesquisando, isso é muito importante também. E a gente espera que vocês também, quando estiverem aqui, façam boas atividades também, espero que superem a gente, façam atividades melhores ainda. E parabéns para vocês pela colaboração, pelo debate legal. Eu pedi para ninguém levantar ainda, por favor.
vai apresentar o pessoal, aí depois disso vocês podem dispensar. Secretária!